No capítulo desta sexta-feira, 29 de março, da novela Paraíso Tropical, Mercedes ajuda Daniel a entrar na clínica para eles tirarem a Paula de lá. Um enfermeiro aparece e pede para Daniel para dar uma ajuda para ele no quarto 8. Claro, só vou deixar isso aqui nesse quarto que a Mercedes pediu, aí eu já vou ajudar você. O enfermeiro acha alguma coisa estranha e Daniel entra no quarto de Paula e ela fica feliz em ver ele. Vem que eu vou tirar você daqui agora, vamos? Quando os dois vão saindo, a porta se abre e o enfermeiro pergunta o que está acontecendo lá. Daniel diz que não está acontecendo nada e avisa que é melhor ele não se meter. Como é que não está? Como é que você entra aqui e quer levar a paciente para outro lugar? Paula diz que ela está lá sendo mantida à força. Ela não tem nada. Daniel diz que isso é crime. Vocês dois não têm nada a ver com isso. Além do mais, todo dia tem paciente dizendo que não tem nada aqui. Eu vou chamar os seguranças. Daniel corre e parte para cima dele, tentando evitar que ele avise os seguranças. Paula grita: cuidado! Os dois começam a brigar e Daniel dá muita porrada nele. Paula sai correndo para fugir e espera Daniel lá fora. Enquanto Daniel dá soco no enfermeiro, que desmaia, ele pega as chaves do bolso do enfermeiro e tranca ele no quarto que Paula estava. Mercedes desliga a luz toda de lá. Daniel lembra da lanterna e quando ele volta para buscar, ele escuta o enfermeiro gritando por socorro, dizendo que estão raptando a paciente. Todos os enfermeiros aparecem e ficam sem entender o que está acontecendo. Daniel pede para eles ficarem tranquilos, que a luz já vai voltar. Quem é você, que eu nunca te vi aqui? Mercedes diz para todos que ela acabou de vir do registro. E não adianta porque deu problema mesmo. Daniel fica todo desconfiado quando o enfermeiro grita: socorro, estão raptando a paciente, peguem esse cara. Mercedes fica preocupada. O negão pergunta para Daniel o que ele está fazendo lá e avança para cima dele. Daniel joga o cara em cima de uma bandeja com rodas, que cai e começa a pegar fogo à clínica. Daniel ajuda eles a saírem de lá. Lúcia, que estava esperando de carro com a Paula, diz que o Daniel está demorando demais. Será que aconteceu alguma coisa? Paula fica pensando que podem ter pegado o Daniel. Ela diz que vai lá e Lúcia diz para ela não ir, porque eles vão acabar se desencontrando. É melhor ela ficar lá, como foi combinado. Paula diz que não vai aguentar esperar. Daniel volta e destranca o enfermeiro que estava tentando impedir a fuga dele e da Paula. O enfermeiro foge com a toalha que era para os dois se protegerem do fogo, deixando Daniel na mão. Paula diz para a Lúcia que está pegando fogo à clínica. Daniel aparece e Paula ajuda ele. Ele diz que engoliu muita fumaça e o olho dele está ardendo muito. Paula e Daniel se escondem na parte de trás do carro. Lúcia chama Mercedes e diz que o irmão dela está precisando dela. Mercedes, sem entender nada, diz: meu o quê? O teu irmão, meu marido, ele ligou e disse que está precisando de você. Vem. Mercedes pergunta se eles estão lá dentro. Lúcia diz que sim e chama ela para entrar no carro. Mercedes avisa aos colegas de trabalho que ela tem que ir. Houve uma emergência. Mercedes entra no carro e eles vão embora. Enquanto isso, a clínica fica sendo destruída pelo fogo. Iracema conta para Nelly que encontrou Joana na rua e disse que estava indo para trabalhar numa boate. Nelly pergunta onde, mas Iracema não sabe responder, porque é um nome estrangeiro. O porteiro fala o nome e Iracema diz que é esse mesmo. Nelly pergunta para Pacífico onde fica a boate. Nelly fica chocada ao ver Joana trabalhando na boate como garçonete. Joana diz que é uma surpresa ver ela lá e pergunta o que ela vai beber. Nelly diz que elas precisam conversar. Joana pergunta quem disse isso. Nelly pergunta para a filha por que ela está trabalhando lá. Ela disse que tinha desistido de ser garota de programa. Joana diz que desistiu mesmo e pergunta se ela ainda não reparou que lá é um balcão de um bar e não uma cama. Mas essa boate, essas mulheres, elas estão ganhando a vida delas do jeito que dá. Você não sabe o que é isso, né? Ganhar a vida. Não adianta nem eu tentar te explicar. E eu tô tentando ganhar a minha vida aqui no bar do jeito que deu. Pelo menos eu pago as minhas contas, sem enganar e explorar ninguém. É melhor você beber alguma coisa, porque senão fica chato pra mim. Parece que eu estou de papo na hora do trabalho. Nelly diz que não quer beber e sim falar com ela. Joana diz que agora não dá. E se ela não for beber nada, é melhor ela ir embora. Eu só vou embora se você prometer que vai lá em casa amanhã de manhã. Joana diz que não tem que prometer nada pra ela. Então eu não vou sair daqui.
Joana concorda em ir amanhã falar com ela. Nelly sai de lá chorando. Ana Luísa vê a verdadeira Paula com Daniel e as duas se abraçam. Ana Luísa pergunta para Daniel por que ele está machucado. Daniel diz que está tudo bem. Eles vão para o escritório dele que está vazio. Ana Luísa diz que é melhor eles irem para a suíte dela, é mais confortável. Daniel concorda em ir para a suíte dela. Fernanda provoca Camila, dizendo coisas sobre Mateus. Camila tenta cortar Fernanda, dizendo que ela está atrapalhando ela. Fernanda diz para Camila que o Mateus ainda gosta dela. O Mateus fica falando o nome dela de 10 em 10 minutos. Se ela não fosse uma mulher segura, iria ficar com ciúmes. Camila fica pensativa. Fernanda diz para Camila que o beijo do Mateus mudou. Antes era um beijo sem graça, sem pegada. Agora está bom, ela iria gostar. Camila manda Fernanda ir para o programa dela e deixá-la em paz. Nossa, Camila, se você não fosse uma mulher casada, eu jurava que você tinha ficado nervosa com essa nossa conversa. Camila olha com ódio para Fernanda e Fernanda tem a audácia de perguntar para ela se ela casou virgem com Fred. Camila grita mandando Fernanda ir embora e sair da frente dela. Fred aparece e pergunta o que está acontecendo. Fernanda diz para Fred que a Camila está doida. Ela só comentou que iria sair com Mateus e ela se descontrolou. O que é isso, amor? Eu nunca te vi gritando assim. O que está acontecendo? Ela me tira do sério, Fred? Fred pergunta se é a Fernanda que tira ela do sério ou o fato dela estar saindo com o ex dela. Camila diz que não tem nada a ver com isso. A Fernanda está provocando ela há horas. Fred pergunta para Camila se a Fernanda está mentindo que vai sair com Mateus. Camila diz que não e pede desculpas para Fred porque ele não vai entender. Fred fica pensativo e Camila vai para o quarto. Hermínia cobra de Clemente, que chegou tarde novamente, se ele está se metendo com alguma vagabunda. Clemente diz que ela perdeu o respeito por ele. A velha tática de se defender atacando. Que me defendeu o quê? Eu fui ao teatro, me disseram que a peça era boa. Hermínia manda Clemente parar de enganar ela, porque ela não merece isso. Você vai me dizer a verdade agora. Seja homem e assuma o que está acontecendo. Clemente diz que não está acontecendo nada e manda ela não falar assim com ele, porque ele não é o Mateus. Ela diz que não é mesmo. Ele é o marido dela e tem deveres a cumprir com ela. Não dá para viver sem saber onde você está. Se você está vivo ou se você está morto. Isso é falta de consideração e de respeito. Eu não vou mais aturar esse comportamento. Clemente torna a dizer que foi ao teatro. Ele chegou atrasado e vai dormir. Ana Luísa pergunta para Lúcia por que eles não foram para o apartamento do Daniel. Lúcia diz que era para ele não encontrar a Thaís. Ana Luísa pergunta se a Thaís reapareceu. Lúcia diz que vai contar tudo para ela entender. Bebel chega toda feliz na casa da Marion, que está com ódio dela. Ela diz que veio pegar o colar para devolver para o Urbano. Marion não se segura e dá um tapão nela. O tapa foi tão forte que Bebel quase cai, e Marion grita chamando ela de imbecil. Bebel pergunta para Marion se ela perdeu a noção. Marion diz que ela teria perdido a noção se ela estivesse usando uma faca. Bebel pergunta se ela vai encarar ela. O que é? Você vai me desafiar, é? Bebel diz que se for para perder a categoria, ela vai soltar o calçadão todo em cima dela. E ela não vai puxar cabelo, não. Ela arrebenta a cara, ela quebra o osso. Tá pensando que eu não te conheço? É, menina? Você é fim de ladeira, calçada, mangue? Bebel diz que não está entendendo nada. Ela veio pegar o colar para devolver para o Urbano. Ela dá um tapa nela e ainda xinga. Ela não está acostumada com isso. Nem no calçadão ela levava desaforo para casa. O que tá pegando, pô? O que tá pegando, Bebel? O colar que você me devolveu era falso. Você destruiu o verdadeiro. $100.000 de esmeraldas jogadas no fundo do mar. Marion grita, $100.000. O que é isso? O parafuso que estava solto caiu no bueiro, de onde você nunca deveria ter saído, né? Primeiro você me dá uma bifa na cara. Marion diz que é a primeira do que ela merece. Ela foi levar a joia para um húngaro, crente que estava levando a verdadeira. Ele olhou para mim e falou que aquela era a cópia que ele tinha feito. Você jogou a verdadeira no mar. Anta, você é uma energúmena. Bebel diz que não é possível. Marion diz que é possível sim. O teatrinho que ela fez para impressionar o Olavo custou para elas $100.000 e chama ela de burra. Como é que eu pude me enganar, meu Deus do céu?
Esse aqui é o único colar que nos resta. Você devolve para o Urbano antes que ele perceba pela nossa demora, porque os problemas delas só aumentam. Marion manda Bebel ir para casa depois de devolver o colar para o Urbano, porque ela está louca para dar mais um tapa nela de raiva. Thaís, que está escondida, pede desculpas para Marion e diz que ela não pôde deixar de ouvir. Marion diz para Thaís que eram esmeraldas verdadeiras, $100.000 criando limo no fundo do mar. Fred diz para Camila que ele não entendeu essa discussão que ela teve com a Fernanda. Ela falou que adora você. Eu não estou entendendo esse desentendimento. Camila diz que as coisas não são bem assim. Desculpa, mas eu não posso deixar de pensar que é porque ela está saindo com o seu ex-namorado Matheus. Camila diz que não tem nada a ver com isso. Eles acabaram de se casar e ela falou para ele que ela não queria ninguém lá. Ela queria ficar sozinha com ele. Fred pede desculpas para Camila e diz que a irmã dele daqui a pouco vai embora. Ela não vai ficar para sempre. Camila diz tá bom. Matheus comenta com Fernanda que ele quer fazer vestibular para jornalismo. Ela se desfaz do gosto dele dizendo que o povo fala que jornalista vive duro. E daí? Bem que eu queria ficar rico, mas fazer uma coisa que eu não curto, eu quero fazer uma coisa que eu curto. A Camila me dava maior força. Fernanda não liga por Matheus ter falado em Camila e diz para eles saírem logo. Os dois saem para ir uma festa. Ana Luísa diz para Paula que ela está pasma com a história que ela contou. Quer dizer então que desde quando vocês se casaram, Paula explica que o Daniel casou com ela, mas ele foi para casa com a Thaís. Mas é um absurdo, meu Deus, tem que fazer alguma coisa. E você, Mercedes, e agora o seu trabalho? Paula diz para Mercedes que eles não vão esquecer nunca o que ela fez por eles. E ela não vai ficar desamparada e sem trabalho, ela promete. Lúcia lembra a Paula que elas não podem esquecer que esse incêndio vai sair nos jornais. E o Olavo vai saber que ela fugiu da clínica. Paula diz para a Lúcia que depois do incêndio daquele lugar, todos os podres de lá vão aparecer. E o Olavo não vai querer que o nome dele esteja ligado a isso. Ele não vai querer estar envolvido com o canalha do Dr. Guedes. Paula diz que se eles mandarem ligar para o Olavo dizendo que é a mãe do Dr. Guedes e que ela morreu, ele pode acreditar. Mercedes diz para elas ligarem do celular dela em nome dela. Ele vai acreditar muito mais. Paula adora a ideia de Mercedes e diz para elas combinarem o que vão dizer. Mercedes liga para Olavo e comunica o incêndio que ocorreu na clínica e que a paciente que ele trouxe morreu. E o Dr. Guedes quer saber o que deve ser feito com o corpo antes da polícia chegar. O senhor quer vir buscar o corpo? Olavo pergunta se ela está maluca e diz que é claro que não. Pede para o Guedes enterrar o corpo como indigente. Escuta aqui o que eu vou te falar. O Guedes sabe muito bem que eu não quero que vocês envolvam meu nome nessa história, principalmente com a polícia. Mercedes diz que vai dar o recado para o Dr. Guedes e ela vai ter que desligar porque lá está uma correria. Mercedes diz para Paula que ela acha que o Olavo mordeu a isca. Paula levanta a questão do Olavo procurar o Dr. Guedes. Eu duvido que encontre. A essa hora ele já deve estar foragido e só vai se apresentar à polícia cercado de advogados. Isso é bom, assim elas ganham tempo para pensar. Paula agradece Lúcia pelo que ela fez por eles. Jada e Heloísa estão se conhecendo melhor, e ele, claro, mentindo para ela dizendo que tem um bar. Ele se enrola todo quando ela diz que quer conhecer o bar dele no dia seguinte. Ele inventa uma desculpa e diz para eles se encontrarem em outro lugar. Bebel devolve a joia para Urbano. Marion paga uns mergulhadores para tentar encontrar o colar de esmeraldas. Ela pergunta para Bebel se foi lá que teve o excesso dela de burrice. Bebel diz que foi um pouquinho mais para frente. Ela diz que o pior de tudo é que as esmeraldas são verdes. Fica mais difícil de achar. Se fosse rubi pelo menos, Marion diz que poderia ser até rubi, mas não podia era ficar nas mãos de uma demente feito ela, né? Ô Marion, eu só estou falando, pô. Então não fala. Só fala depois que encontrarem as pedras. A menos que você tenha $100.000 para me dar, porque senão os peixes daqui vão comer as minhocas que estão na sua cabeça. Bebel fica olhando para a cara de Marion. Os mergulhadores não encontram o colar de esmeraldas. E Marion diz, mas que droga de amor. Você joga $100.000 no fundo do mar, como prova de amor pro Olavo, que não vale o que o gato enterra. Prova de amor é dar uma caixa de bombons no dia dos namorados. Agora jogar $100.000 no fundo do mar é prova de burrice. E agora a minha chance de tirar os meus pés da lama foi literalmente por água abaixo. Bebel manda Marion relaxar, porque já era. Não era para ser.
Lúcia conta para Antenor que já tem a certeza de que não está grávida. Antenor fica decepcionado e pergunta se ela tem certeza. Lúcia diz que ela acabou de ter a confirmação. Droga, o que está acontecendo com a gente? Parece que a natureza resolveu atrapalhar os nossos planos. Antenor manda ela consultar um médico especialista para saber qual é o problema dela. Lúcia concorda em procurar um médico especialista. Fred comenta com Rodrigo que ele está aflito, porque ele tem até o dia 10 para pagar o empréstimo que ele fez no banco. Ele se arriscou para comprar o restaurante para o pai da Camila, e logo em seguida as ações que ele tinha despencaram, e ele está sem fundo nenhum. Nada, ele está com medo do Heitor perder o restaurante. Rodrigo diz que ele gostaria de ajudar, mas a ideia dele é a mesma, ele poderia pedir ao pai dele. Fred diz que ele não pode fazer isso, seria um fracasso total perante ele. Resumindo, cara, eu não tenho da onde tirar esse dinheiro e eu não sei o que eu vou fazer agora. A secretária de Fred escuta a conversa deles. Enquanto isso, Camila deu para o pai um celular novo. Ana Luísa vê Thaís e pensa que ela é Paula e pergunta o que ela está fazendo lá. E se aconteceu alguma coisa, por que ela saiu do quarto? Thaís diz que não aconteceu nada. E por que ela não deveria estar lá? E por que ela deveria estar no quarto? Aliás, que quarto? Ana Luísa se toca que não é a Paula e diz o seu quarto, claro. É porque ela pensou que ela ainda estivesse de repouso. É que eu encontro sempre o Daniel aqui. Ele me contou que você estava saindo pouco de casa. Mas eu estou vendo que você está muito bem, Paula. O Daniel deve ter exagerado na preocupação. Thaís diz que Daniel não exagerou não, mas hoje ela queria conversar com Daniel porque ela sente muita falta dele. Ana Luísa liga para o quarto dela e avisa a Daniel que Thaís estava procurando por ele, para dar tempo dele ir para o escritório dele. Já mais tarde, quando Daniel chega, Ana Luísa deixa os dois a sós. Daniel mente para Thaís e diz que é uma surpresa boa ver ela lá. Thaís diz que o terapeuta dela indicou que eles fizessem uma viagem. Daniel é falso com Thaís também e diz que é uma ótima ideia. Ele só precisa ver a agenda dele, porque o Antenor está voltando aos poucos ao trabalho. Aí ele precisa conversar com ele e pergunta que tal a Bahia, a Marapuã deles. Thaís finge gostar da ideia e diz: ai, que saudade da nossa Marapuã. Mas será que a gente não podia ir para Paris? Claro que dá, a gente resolve, eu vou voltar ao trabalho, a gente combina. Daniel dá um beijo em Thaís para ela não desconfiar que ele já sabe da tramóia dela. Olavo descobre por Jade que é verdade que a clínica pegou fogo e não existe mais nada lá. Lúcia diz para Paula ir para o albergue. Paula aceita ir para lá. Ana Luísa diz para Mercedes que ela vai tentar arrumar um emprego para ela numa clínica famosa. Mercedes fica feliz da vida. Daniel diz para Mercedes que tomara que a Ana Luísa consiga um emprego para ela. Ela merece o melhor. Ana Luísa diz para Mercedes que conseguiu um emprego para ela na clínica dos amigos dela. Daniel e Paula dão um presente para Mercedes para ajudar ela nessa nova etapa da vida dela. Mercedes diz que ela não quer. Imagina, eles já deram para ela um trabalho maravilhoso. Ela está feliz da vida. Paula diz que qualquer coisa que eles possam fazer por ela é pouco. Se não fosse pelo seu carinho, sua dedicação, eu não sei o que teria acontecido comigo naquele lugar. Mercedes aceita o presente e as duas se abraçam. Nelly procura Heitor e conta sobre o problema de Joana dela querer ser garota de programa e estar trabalhando à noite como garçonete numa boate.